alunos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Nós vamos para mais uma videoaula de história. Na videoaula de hoje, nós iremos tratar da história do nosso município, da história da cidade na qual vivemos, da terra na qual vivemos, que trabalhando também, já dando início, introduzindo o projeto de ensino Minha Terra Tem História, que será trabalhado por professores, por meus colegas professores, junto com vocês em sala de aula, que eles irão orientar vocês melhor. Então, nós estamos no mês de outubro, e como todos nós sabemos, o mês de outubro é o mês de aniversário da nossa cidade, Itabaianinha. E por isso, que nós iremos trabalhar algumas questões da história do nosso município, no projeto de ensino com o título Minha Terra Tem História. Então, vamos para os nossos slides. Aí nós vamos ver aí, eu trouxe aí videoaula de história. O que é que nós iremos estudar na videoaula de hoje, que fala de nós, povo de Itabaianinha, que fala da história do nosso lugar. O processo de povoamento, como se deu, como surgiu Itabaianinha. Vocês já se perguntaram por quê? Como surgiu minha cidade? Por que minha cidade tem este nome? Quem foram os fundadores desse espaço territorial? Nós vamos ver um pouquinho sobre isso, trajetória política, filhos ilustres, valorizando os filhos de cada localidade, de cada cantinho deste município chamado Itabaianinha. Então, aí eu trouxe uma frase para a gente refletir. Conhecer para preservar, preservar para conhecer. Itabaianinha, um encontro com a história, memória e cultura. 106 anos de emancipação política, que eu trago a imagem aí que vocês estão vendo, é da Praça da Conceição, aqui fica, que a gente chama, popularmente a praça atrás da igreja. Eu trouxe um símbolo representando a nossa identidade cultural enquanto povo deste lugar, que é a louça morena, assim chamada pela poetisa Cecília Meirelles. Ela se encanta por esta cor, que a louça morena é uma das contribuições dos povos indígenas e que é presente na nossa economia, presente no artesanato do nosso município. E aí eu trouxe uma foto da Igreja Matriz, que está localizada na praça, atualmente Praça Padre Arnaldo de Matos Conceição, que é dos espaços de convivência do nosso município, da nossa cidade. Aqui nós temos aí, como surgiu Itabaianinha? Já se fizeram essa pergunta? E claro que a gente sempre está estudando sobre isso. Esse assunto não é um assunto novo para vocês. Todos vocês estudaram e estudam sobre essa questão. Mas vocês já se pararam para perguntar como surgiu o espaço territorial que hoje é Itabaianinha, a cidade na qual moramos? Vocês estão vendo duas imagens que eu explico neste instantinho. Aqui se faz referência a essas duas imagens, essas duas gravuras. Então, segundo a sabedoria popular, os relatos, até os documentos que se tem na atualidade sobre o processo de povoamento, sobre o processo de fundação do nosso município Itabaianinha. Então, o espaço territorial do atual município de Itabaianinha, segundo a sabedoria popular, foi fundado no século XVIII por tropeiros, ou seja, vendedores ambulantes, que vinham da chamada Itabaiana Grande. Eles vinham, o objetivo deles era alcançar feira.
Então, eles vinham por essas localidades. Século XVIII não tinha carro. Eles vinham como? A cavalo, principalmente por mulas, por serem mais fácil, já que eles saíam de uma localização geograficamente entre montanhas elevada. Então, vendendo seus produtos com destino, que o destino desses tropeiros, desses comerciantes, era chegar a Campos do Rio Real, onde atualmente é a cidade de Tobias Barreto. E que eles descansavam. Então, eles chegando nesta povoação, neste local, eles resolveram descansar à sombra de um tamarindeiro, de um pé de tamarindo. E que daí muitos desses tropeiros, desses comerciantes ambulantes, acharam um lugar propício para morar e vão se fixar nesta localidade, nesta povoação, e resolvem construir o quê? Suas moradias. Resolvem construir pequenos casebres. Casebres são casas simples. E que, após algum tempo, pela necessidade das práticas religiosas, já que nesse período aí, né, também por conta da questão da colonização brasileira, quando o Brasil era colônia de Portugal, a influência católica muito forte, esses tropeiros construíram também uma capela. O que é uma capela? Uma igreja pequena, para que pudessem realizar as práticas religiosas. Algum tempo depois, e desta capela, desta igreja pequena, que era em devoção à Virgem da Conceição, surgiu a igreja matriz, a igreja católica atualmente. Então, essa imagem aí é do marco inicial da nossa cidade, onde Itabaianinha nasce, o marco inicial do povoamento do nosso município, que aí vocês estão vendo o pé de tamarindo, um tamarindeiro, e que em décadas passadas, e abaixo vocês estão vendo o marco inicial, o largo, que o nome do largo é Largo Francisco Martins Fontes, conhecido como Largo do Tamarindeiro, o Largo do Pé de Tamarindo, que ele foi, recentemente, ele foi o que? Restaurado. Ele passou por uma restauração, que aí vocês, e por nesta reforma, essa restauração, essa revitalização desse espaço, foi colocado aí os personagens que fazem parte da nossa história. O tropeiro fundador, né, que foram os tropeiros que fundaram Itabaianinha, e que aí também tem a imagem da baiana. A baiana por quê? Porque, segundo conta também a lenda, que não se tem registro da existência dessa baiana até o momento, nos documentos oficiais, não faz jus a ela, por isso que é uma lenda que, junto aos tropeiros, aos fundadores do nosso município, existia uma baiana. E essa baiana, ela fazia o quê? No momento de descanso, no momento de descontração, ela começava a dançar a dança do coco. E os tropeiros, entusiasmados, né, eles aplaudiam, eles participavam, ela dançava a dança do coco e eles gritavam: "Eita, baianinha! Eita, baianinha!" Aí surgiu o nome de Itabaianinha. Mas não, reforçando que não existe, até o momento, nos documentos oficiais, que se faça jus à referência da baiana, da existência da baiana. Por isso que é mais uma lenda. Fica aí na questão lendária. Vamos aí para a trajetória política. Porque assim como nós,
as cidades vão se transformando. E o nosso município não foi diferente. Para que Itabaianinha chegasse ao que é hoje, ela passou por várias transformações, até chegar a esse aspecto na atualidade. Então, a sua trajetória, a povoação, né, fundada pelos tropeiros, comerciantes ambulantes, que vinham de Itabaiana Grande e que passavam por essa localidade, que eles queriam ir para onde? Eles queriam ir em direção a Campos do Rio Real, alcançar feira, já que eram comerciantes, eram feirantes, vender seus produtos. E aqui chegando, muitos desses tropeiros acharam um lugar propício e começaram a construir o quê? As suas casas, casebres, casas simples, e aí surgiu a povoação. Então, a povoação foi progredindo, foi crescendo. E por resolução do Conselho do Governo de 8 de maio de 1832, foi elevada a categoria de vila da povoação de Tomar do Jeru, da nossa cidade vizinha, do nosso município vizinho, Tomar do Jeru. Porque antes de chegar à categoria de cidade, primeiro ela foi vila, depois freguesia, para depois ter a sua emancipação e receber o título de categoria de cidade. Então, a vila, o que é uma vila? Uma povoação de categoria inferior à cidade, mas que já tem comércio autossuficiente, que as relações comerciais são independentes. E cidade já é uma área maior e muito mais urbanizada, com mais casas, com mais habitantes, que é oferta de emprego, oferta de manifestações culturais e assim por diante. Então, voltando aqui, em 6 de fevereiro de 1835, foi criada a freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Itabaianinha, desmembrada porque pertencia a Nossa Senhora dos Campos, nos dias atuais, Tobias Barreto. Em 19 de outubro de 1915, teve a sua emancipação política, teve a sua independência. Ela se separa do Tomar do Jeru e torna-se e eleva-se à categoria de cidade através da lei de número 680. Então, aí vocês estão vendo um dos símbolos do nosso município, que é o brasão. Em qualquer documento oficial, ele está lá. Até no diário de classe das nossas escolas tem ele. Em todo documento oficial do município tem um brasão, que é um dos símbolos do nosso município. Que no brasão tem dedicação e trabalho, que faz também um símbolo que está na bandeira do nosso município, e tem a data da emancipação política. Itabaianinha, 19 de outubro de 1915. 19 de outubro é a data mais importante do nosso município. Por quê? Porque é a data da sua emancipação. Porque é a data que Itabaianinha eleva-se à categoria de cidade. Nós temos aí a origem do nome Itabaianinha. Por que minha cidade tem este nome? Vocês já pararam para pensar? Turma, se alguém encontrar com vocês e fizerem a pergunta a vocês, como é que vocês irão responder? Você, mora onde? Na qual cidade? Itabaianinha. Por que a sua cidade tem este nome? Então, por sua aparência geográfica, com a chamada Itabaiana Grande, de onde os fundadores da nossa cidade, Itabaianinha, os tropeiros ambulantes, eram originários, foi chamada pelos mesmos, pelos tropeiros, com o nome de Itabaiana Pequena. Depois, após, eles colocaram no diminutivo Itabaianinha. O município de Itabaianinha está entre serras.
lugar elevado. Por isso que na madrugada existe aquele friozinho que é típico de Itabaianinha. As suas madrugadas frias. Por isso, por estar entre serras, recebeu o nome de Princesa das Montanhas pelo poeta sergipano João Pereira Barreto. Vocês estão vendo uma imagem aí do nosso município, um aspecto aí entre serras. Agora eu pergunto, vocês conhecem o nome de alguma serra do nosso município? Vocês também vão estudar sobre isso. Vou dizer uma para vocês. A Serra dos Cavalos, que limita a Itabaianinha com o município de Tobias Barreto, que no passado era chamada de quê? De Campos do Rio Real. E que no nosso existe também outra versão lendária, que o nome de Itabaianinha, a nossa cidade tem este nome, por quê? Porque junto com os tropeiros, os fundadores desse espaço territorial, existia o quê? Uma baiana faceira, alegre, que à noite, né, no clima da madrugada, do frio da madrugada, no momento de diversão, de distração, ela dançava o samba de coco. E ao dançar o samba de coco, os tropeiros ficavam todos alegres, eufóricos, aí começavam a gritar: "Eita Baianinha, eita Baianinha". E aí surgiu o nome Itabaianinha. Mas no momento presente, não existe nos documentos oficiais nada que se refira à presença da baiana. E que até o momento o nome de Itabaianinha, nosso município, nossa cidade, tem este nome porque os tropeiros resolveram homenagear sua terra natal, Itabaiana Grande, colocando aqui o nome de Itabaiana Pequena. Depois colocaram no diminutivo Itabaianinha, por as duas localidades serem semelhantes geograficamente, estar sobre serras. É tanto que um dos pontos mais elevados de Sergipe é Itabaiana. Vocês já ouviram falar a Serra de Itabaiana? Muita gente faz o ecoturismo e vão visitar a Serra de Itabaiana. E o nosso município também está entre serras. Eu falei até há pouco o nome de uma serra, mas existem outras. Até que se diz que esses tropeiros, eles se dirigiam, eles vinham rumo ao quê? Ao Alto do Urubu. O Alto do Urubu é uma região também de serra que hoje fica no povoado do Travessão. O Alto do Urubu é um ponto também onde por esses tropeiros passavam. Aí nós vamos ver filhos ilustres, valorizando os filhos de cada localidade. Vocês já se perguntaram, vocês conhecem, no bairro que vocês moram, no povoado, na rua, alguma pessoa que se destaca por alguma coisa que faz de importante, de relevante para a comunidade? Essa pessoa é um filho ilustre. Mas todas as pessoas são ilustres, porque todos nós, toda a população, todos que moram neste espaço territorial chamado Itabaianinha são ilustres, porque a história é feita por todos os moradores de uma cidade, de um país, de um estado, fazem a história do lugar. Mas existe alguns que se destacam por algum feito em especial, por algum feito de relevância, de importância para a comunidade. Aí eles são chamados filhos ilustres. Tem alguns que são bem conhecidos, mas que tem outros que ainda estão no anonimato, que não são tão conhecidos assim, mas que são importantes pelos feitos que fazem. Aí nós temos aí, todos os moradores de uma cidade são filhos ilustres, porque a história de um lugar é feita por todos os seus moradores. A história não é feita apenas pelos grandes personagens, mas por todas as pessoas. Todos são sujeitos históricos, ricos, pobres, homens, mulheres, crianças, idosos, brancos, negros. Escreve a história de um lugar onde vive.
mas existem alguns que se destacam por algum feito de importância para a comunidade, os chamados filhos ilustres. Uns são lembrados por esses feitos exaltados, outros ficam no anonimato, porém não são menos importantes. No anonimato quer dizer que poucas pessoas conhecem, mas que são ilustres, que são importantes, que fazem ou fizeram alguma coisa de importante para o lugar onde moram. Deixo aqui a pergunta a vocês. Pense no povoado que vocês moram, que moram no povoado, quem mora na cidade, na zona urbana, diz assim, quem é uma pessoa aqui do meu bairro que tem um trabalho relevante, que tem um trabalho importante, ou que fez algo de relevante para o bairro, para o povoado? Eles são filhos ilustres e que vocês devem conhecer. Vocês também vão ter uma tarefa. Vocês vão ter a tarefa de ser historiadores, pesquisadores. Aí eu trouxe aqui essa foto, essa imagem que vocês estão vendo deste homem. Ele é o quê? Olímpio de Souza Campos. Nasceu em 26 de julho de 1853. É um dos filhos ilustres do nosso município e morreu em 9 de novembro de 1906. Tinha 53 anos. Ele foi senador, deputado estadual, deputado federal, jornalista e sacerdote. Ele era filho do coronel José Vicente e Dona Maria Profília, que ele morava no Engenho Periquito, onde hoje mais ou menos fica o Cipó Branco, próximo ao povoado Dispensa. E que ele se destaca justamente isso. E quando político, ele chegou a ocupar o cargo de presidente de Sergipe, o que hoje é governador. Por isso que nós temos uma praça com seu nome. A praça principal do nosso município, da nossa cidade, é Praça Olímpio Campos, e que tem seu busto até na praça. E que temos também uma escola, Escola Estadual Monsenhor Olímpio Campos, porque ele foi um religioso. E que eu deixo também que vocês procurem mais saber sobre Olímpio Campos. Nós temos vendo essa imagem, né? Raimunda Andrelina de Jesus. Quem é Raimunda Andrelina de Jesus? Raimunda Andrelina de Jesus, ela é a compositora, a autora do hino do nosso município. O hino oficial de Itabaianinha é de sua composição. Então, é da sua autoria o hino oficial de Itabaianinha. A autora baseou-se nos aspectos altaneiros da cidade, aflorando seu íntimo o imenso amor à sua terra natal. Compôs sem dificuldade. Nasceu no dia 23 de setembro de 1955, neste município, Itabaianinha. Estudou no Grupo Olímpio Campos e na Escola Paroquial Vigário Hortêncio. Lecionou na Escola Municipal Osés Cavalcante Batista e anos depois assumiu a direção do Grupo Escolar Passos Porto. Em setembro de 1976, sua composição musical, intitulada Chape Chape, foi gravada pelo trio nordestino. Daí em diante, foram muitos os cantores do Nordeste que gravaram composições suas. E hoje ela reside na cidade de Estância. Raimunda Andrelina de Jesus. Aí nós trouxemos o que é artesã Nem do povoado Poxica, que se destaca na arte de transformar a argila em utensílio, que essa transformação, né, é uma das nossas referências cultural, é a chamada louça morena. Então ela diz, eu aprendi com a minha mãe aprendeu com a mãe dela, né, artesã do povoado Poxica. Eu trouxe esses 3 filhos ilustres e que tem vários, que muitos estão no anonimato, mas que são importantes e que vocês vão ter a tarefa aí de divulgar os filhos ilustres de Itabaianinha que vocês encontrarem, do povoado que vocês moram, da rua que vocês moram,
por algum feito de importância que fizeram ou que fazem, porque todos nós somos filhos ilustres, porque a história é feita por todos os moradores de uma cidade. Esses, mas tem vários outros. A aula chega ao fim. Espero que todos vocês fiquem bem e estejam bem. E que vamos conhecer para preservar, preservar para conhecer a história da nossa cidade. Minha cidade tem história. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima videoaula. Fiquem todos bem.